Fala galera, hoje eu vou falar aqui de reserva de emergência, o que é, quanto você precisa e aonde investir, tá? Primeiro, só dar um toque rápido. É muito importante você ter reserva de emergência porque ela vai trazer tranquilidade para você investir para o médio e longo prazo. Porque se você não tiver, é natural que quando acontecer alguma perda no meio do caminho, isso é bem natural, normal e vai acontecer, você não recaia naquele comportamento usual de que vou resgatar tudo porque minha segurança está em risco. Então, quando você forma a sua reserva de emergência, você já tem esse dinheiro guardado para imprevistos, né? E você não consegue ter maior disciplina em relação à sua estratégia de longo prazo. Bom, mas o que é a reserva de emergência? Reserva de emergência, ela remete a várias coisas, né? Flexibilidade, prevenção, autonomia, a você ter um plano B para imprevistos, ou seja, você não ficar refém dos imprevistos que podem acontecer e a gente geralmente subestima, né, os riscos, né? Mas também serve para você estruturar seu plano A. Então você não ficar refém da sua situação atual. Então, por exemplo, você está insatisfeito com o seu chefe, você quer mudar de trabalho, mas você não consegue fazer isso porque você tem que pagar suas contas do dia a dia. Então, você ter sua reserva de emergência, ela não só ajuda para o plano B, no caso de imprevistos, mas também a você projetar uma vida que faça mais sentido para você, de uma autorrealização, para que você consiga ter esses recursos nessa transição, tá? Para você atingir aquele que seu plano ideal, beleza? Mas se a gente puder resumir todos esses conceitos gerais nessas frases, né, expressões que vêm, que remetem à reserva de emergência em uma única frase, eu traduziria isso como a tranquilidade, né? Você ter o dinheiro suficiente para fazer escolhas com tranquilidade. Tá? Então, quando você consegue fazer escolhas com tranquilidade, sem ter que pensar no dia após dia, como vai pagar as contas do dia de amanhã, você já atingiu a reserva de emergência. Bom, mas quanto você precisa para isso? Não tem muito um número mágico assim que eu posso dizer, olha, é isso. Mas geralmente ali, quando você tem 6 meses do seu padrão de vida, então repare que é importante você mensurar seu padrão de vida. Tem o consenso do seu padrão de vida, multiplica por 6, é mais ou menos ali a reserva de emergência adequada para você antes de começar a investir pensando no longo prazo. Bom, mas esse número ele pode variar de pessoa para pessoa. Se você tem uma renda, por exemplo, mais imprevisível, é melhor que você tenha uma reserva maior do que de 6 meses do seu padrão de vida. Se você tem uma renda já bastante previsível ali, consolidada, aí tudo bem, 6 meses a 4 pode ser o mais adequado para você. Tá? Existem também outros parâmetros que a gente pode usar em consideração para calcular ali o número de meses necessários do seu padrão de vida. Não só essa questão da renda, da previsibilidade da renda, mas também, por exemplo, questão de saúde. Se você tem uma doença pré-existente, você pode ter, né, deveria ter ou buscaria um nível de reserva um pouco maior do que uma pessoa que não tem nenhuma doença pré-existente. Se você tem um maior número de dependentes, por exemplo, tenho filhos, tenho uma mãe, uns pais que dependem de você, também é recomendável, né, que você tenha um maior número de meses de reserva de emergência. Se você é uma pessoa solteira, tem uma renda estável, aí já pode ir para de 4 a 6 meses. Tá? Então existem algumas variáveis, como renda, se é previsível ou não, como a questão da saúde, se ela está estável ou não, se você tem dependentes ou não, e até mesmo se você vai usar isso como plano B ou como estruturar o seu plano A. Porque geralmente, se você estiver planejando uma transição de carreira, talvez seja necessário um número maior de meses até você testar, consolidar. Claro que o adequado é que você faça em paralelo ao seu emprego atual, mas se não for possível, exigiria de você mais meses, né, de reserva de emergência. Então a gente recomenda ali 6 meses, né, do seu padrão de vida como reserva de emergência, mas lembrando que não é um número mágico e que você tem que variar de acordo com as suas condições atuais, tá? Como a gente acabou de mencionar. Bom, e onde você investe essa reserva de emergência? Essa reserva de emergência você pode investir na poupança, então são nos ativos, né, nos investimentos mais livres de risco possível, mais conservadores e que estejam mais rapidamente disponíveis para você. Então, poupança, que está disponível imediatamente, tem baixo risco. Outro é Tesouro Selic pós-fixado, né? Então geralmente não dá negativo, fica rodando ali a, a cota diariamente, você pode resgatar também a qualquer momento. CDB,
CDB, se for de um grande banco e se for possível resgatar no dia seguinte, tudo bem, tá? Mas, de novo, CDB você está investindo no banco, você está investindo numa empresa, então o risco é um pouquinho maior do que se você tivesse ali na poupança ou no Tesouro Pós-Fixado, tá? Eu recomendo mais que você invista por praticidade e por questões até de risco em fundos, né, de Tesouro Selic pós, tá? Que eu acho que é mais prático e mais seguro. Então essa é a minha recomendação para vocês. Então espero ter conseguido resumir aqui brevemente que reserva de emergência. Qualquer dúvida vocês podem enviar no comentário que eu respondo rapidamente.